Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Alex Script. Esta é feita uma rúbrica mensal. É com o nosso Rui Andrade, o nosso topo e fundo, portanto, alguém que eu e vocês reconhecem muito mérito e muito crédito. É um profundo conhecedor dos mercados e nada melhor do que nos trazer a sua abordagem relativamente aos mercados tradicionais, como é que as coisas estão a correr. Portanto, sem mais demora, Rui, muito boa tarde, espero que esteja tudo bem contigo. Tudo bem e contigo também. Espero que tenhas tido Também. boas férias, que venhas com baterias Felizmente. carregadas. Felizmente também. Vamos Ah, precisar. não são as baterias do VAR. Ai, isto não é para aqui agora, mas pronto, estas Opa, estão carregadas. Não vamos falar sobre isso, não é este criaturas tema para domésticas. hoje. Meu caro, olha, vamos então avançar. Eu queria falar contigo inicialmente sobre os mercados, de uma forma assim um bocadinho global, mais do setor tradicional. Nós já estamos em 2023 com o SP500 com uma subida de 20%, o Nasdaq com uma subida de 45%, praticamente estamos a 7, 8% de máximos históricos. Surpreende esta subida toda que ocorreu em 2023 e o que é que achas que está a levar a esta subida tão expressiva por parte do setor tradicional, vamos chamar assim? Surpreende, sou-te sincero. Surpreende por uma razão muito simples. Eu menosprezei um bocadinho o excesso de liquidez que havia no mercado e todos os trilhões, cerca de 7 trilhões, que foram impressos em 2021. E Uhum. pensei sempre que os mercados iriam drenar mais rapidamente que o que efetivamente estão a drenar. Nós temos alguns indicadores, nomeadamente os níveis de poupança, os preços das casas, mas temos um mercado de trabalho muito forte. E, sinceramente, pensei que os mercados iriam drenar muito mais rápido que o que efetivamente estão, mas também não nos podemos esquecer uma coisa. O SP500, por exemplo, o SP500 está a ser levado às costas, entre aspas, como é lógico, Sim, por algumas narrativas, nomeadamente a narrativa da inteligência artificial. Porque se nós formos ver os resultados das empresas, eh, elas são francamente mais baixas do que, ou seja, são superiores àquilo que era expectável, mas são francamente inferiores aos anos anteriores. E os investidores estão a interpretar isso de uma outra forma. Mas também não podemos deixar de dizer que para mim, os mercados ainda não. Ou seja, não existe ainda medo nos mercados que possa, se não houver nenhum Black Swan, que possa sim. fazer cair os mercados. Porque depois eu mais à frente vou mostrar só aí uns gráficos, que é relativamente ao VIX e às yields de alta performance, que no fundo são os Uhum. junk bonds, como eles chamam, eh, que ainda estão em níveis extremamente baixos, o que denota que não existe medo no mercado. Não havendo medo no mercado, os mercados tendencialmente tendem a subir. Isso Sim, o sentimento parece neste momento um bocadinho bullish. é, Ah, é um Até se facto. É um calhar facto. ir um bocadinho ao contrário, porque no início, se calhar o sentimento era o oposto e podíamos ter tido um short squeeze também Sim, sim, acumulado sim. à narrativa da inteligência artificial, com a Nvidia e não sei o que, não sei o que mais. Sim, sim. E na minha opinião, eu sempre disse que quando o mercado ficar bullish é que eu se calhar começo a ficar preocupado com os mercados tradicionais. É um Ah, pouco isso. e estamos a começar a Aliás, entrar nesse sentimento mais bullish, não é? sim, 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 sim. Yeah. Nós podemos observar, há um dado que eu gosto de ver, que é a comparação das bonds com o preço das ações. E nunca, estamos a falar há cerca de 15 a 20 anos, nunca o preço das ações esteve tão caro face às bonds. Ou seja, mesmo com a taxa de Obviamente. rentabilidade associada às mesmas. Ou seja, o que é que nós estamos aqui a ver? Nós estamos a ver o preço das ações a continuar a disparar, porque está a dar rentabilidade superior àquilo que as bonds estão a dar, apesar dos Exato. preços muito mais baratos e eles estão muito mais inflacionados. É lógico que nós temos a Nvidia é Sim, um claro. caso, É o caso único, sim. Não é um é... bocado único e só para as pessoas terem uma noção, existem milhares de análise que nós podemos fazer às ações. Só que eu gosto particularmente deste porque acho que demonstra um pouco aquilo que o investidor tem. Ou seja, por cada euro que tu investas na Nvidia, tu Sim. demoras 224 anos para retirar isso sob a forma de resultado. Não sei se 224 anos? sim, sob a Fónix. forma de resultado. Ou seja, tu se comprares uma ação, eu estou a dizer 1 euro que é para ser mais fácil. Ou seja, Sim. os resultados em face do preço da ação está em 224. Os resultados são calculados anualmente. Ou seja, por cada euro que o colocas lá, o resultado que a empresa liberta, se fosse para te pagar enquanto acionista,
demoravas 224 anos a recuperar o teu investimento. Eu acho que isto diz um pouco, e tens mais, tens a AMD, que também demora, que também tem valores estreptofónicos, ou seja, eu acho que as pessoas não começaram a olhar um bocadinho para isto. E por isso é que as ações estão sobrevalorizadas e as pessoas preferem as ações aos bonds. Porquê? Claro. Porque a taxa de crescimento delas, tu falaste agora em 20%, as bonds dão 4, 5, 5,5%. Uhum. As pessoas não querem, ou seja, trocam Claro. capital de risco por capital garantido. Pronto, que é a dívida estatal dos Estados Unidos. E por isso é que está a haver um bocadinho isto. Mas eu acho bom, eu dei este exemplo, para mim é o mais, porque toda a Sim, gente vê-se pronto, que está muito inflacionado, vê-se que está muito inflacionado. exatamente. Agora, é lógico que nós podemos, atenção, que estamos a pegar no preço da ação hoje e nos resultados passados. É lógico que ela pode libertar resultados para o futuro que venham a esbater as 224. Agora, o que nós temos que Sim, falar claro. é com base no passado e com base naquilo que ela libertou no ano anterior, em Aliás, havia muita 2022. expectativa relativamente aos resultados da Nvidia, não é? E não foram tão maus como se pensava, até foram bons, e até alimentou novamente o mercado, pelo menos aquilo que eu Exatamente. E tive lá a está. que eu tive As a perceber. expectativas, todos os economistas estão a. Deixa-me só pôr o telefone em silêncio, peço Sim, desculpa. sim, não faz mal. Todos os economistas estão a subvalorizar tudo o que. Ou seja, este tipo de narrativas e vão trocando Sim, um ativo por outro ativo. Mas basicamente é um bocadinho isto. E o que é que me surpreendeu foi exatamente isto, sou-te sincero. Nunca pensei que eles demorassem tanto tempo a drenar por essas duas razões. Primeiro, pelo excesso de liquidez que havia no mercado e por alto, e por outro lado, pela falta de percepção que nós estamos a ver. Mas parte da sim. liquidez, também não nos podemos esquecer, parte da liquidez, porque é que as pessoas dizem, mas porquê é que isto atingiu? Porque há formas de dívida hoje que não havia em outros anos. Só para termos uma noção, a dívida dos Estados Unidos, só dos cartões de crédito, é exatamente Exato. igual à totalidade do mercado cripto. Sim, está completamente louco aquilo da dívida, é uma coisa. Nós estamos a falar só dos cartões de Sim, sim, crédito. estou a perceber, Estamos estou a a falar, perceber. esquece o resto. Sim, sim, sim. 20% da dívida total dos Estados Unidos, ou seja, 20% da receita federal dos Estados Unidos, é para pagar juros. Ou Sim. seja, isto está a ficar. Pronto, os valores estão a subir muito e não nos vamos alongar nisto, porque. E no fundo, o que eu quero tentar dizer é: eu, no fundo, fui tentar buscar indicadores do passado, mas como não houve esta impressão de dinheiro e não havia estas formas de financiamento que há, Sim. e depois isto transmite-se para o futuro. Por isso é que eu acho que aquilo que eu pensaria que iria acontecer em meados deste ano, talvez segundo semestre, que ainda estamos, mas tenho algumas dúvidas que até final do ano exista, eu penso que a queda, eventualmente, ou aquilo que pode surgir de mal, poderá ser em 2024, meados de 2024, meios de 2024. A não ser que exista algum Black Swan, mas penso que, pelo menos, até aquilo que tem acontecido, tivemos, por exemplo, o problema da Ucrânia, aquilo foi uma recuperação em via dos mercados, ponto final. Ou seja, praticamente aquilo não teve impactos nos mercados, mas foi um impacto Certo. muito residual em termos de timing. Num espaço de um mês as coisas inverteram completamente, por exemplo, e um dos maiores dependentes da Ucrânia até face ao gás, por exemplo, era a Alemanha, e a Alemanha teve uma recuperação em V e tem máximos históricos. É verdade, a minha modesta opinião, e eu não sou de todo entendido, aliás, tenho muita inveja neste momento do mercado tradicional, porque o mercado de cripto está muito aborrecido, comparado com o mercado tradicional, que está muito mais interessante. Mas eu continuo a achar que se calhar vamos ter a queda mais profunda do mercado só depois das eleições americanas. Na minha Talvez. opinião, acho que eles vão alimentar esta narrativa para depois das eleições e no primeiro ano do mandato a coisa ficar um bocadinho mais complicada, quando eu estou a falar dos Estados Unidos. Mas já que estamos a falar de países, agora queria mudar de assunto. Vamos falar um bocadinho sobre a China. Eu acho que é um bocadinho um elefante que está no meio da sala. Obviamente não está a ser ignorado. Pronto, a analogia não é se calhar muito perfeita, mas é algo que está a preocupar muita gente. Porque temos a Não, situação de efetivamente, Evergrande, não é? sim. A situação do Efetivamente, mobiliário. a China é um elefante numa loja de porcelanas, como se costuma dizer. Exatamente, sim, Qualquer sim. coisa que Tu eles achas possam que Tu achas que podemos ter de facto um efeito sistémico? Em primeiro lugar, se achas que a economia chinesa vai entrar numa recessão ou vai
de facto ter um efeito bola de neve, aquela a situação do imobiliário que não está fácil, e se pode ter de facto um efeito sistémico, ou se achas que eles não vão deixar cair e que o governo chinês vai ser obrigado a imprimir dinheiro, alimentando a máquina, digamos assim, trituradora, como a gente vê em diversos países. O que é que tu achas que vai acontecer? Ora bem, na China, acho por acaso hoje, há pouco, ainda estava a ler o jornal de negócio online e recebemos uma notícia de que o Country Garden conseguiu fazer, hoje era o último dia para poder pagar parte dos cupons de dívidas que tinha e conseguiu liquidar essa dívida. Ou seja, isto é uma boa notícia para os mercados, porque senão ele iria entrar em default. Agora, importa também perceber que a China é demasiado grande para cair, como eu costumo dizer, e ela nunca iria cair. O governo chinês tem vindo a tomar algumas medidas, por acaso, até para dinamizar o mercado de ações. Baixou a taxa de imposto de mais-valias, se assim se pode dizer, em 50%. Tem baixado a taxa de juro interna para conseguir fomentar o mercado de venda, compra e venda de casas. Ou seja, ele tem tomado algumas diligências para tentar colmatar as dificuldades que tem tido no mercado. Mas há uma coisa que a China está a fazer, e eu acho isso bastante curioso, que é, a China durante muitos anos foi um dos países, se não o maior país, que detinha dívida estrangeira. E dívida estrangeira, nomeadamente dos Estados Unidos. E ela tem vindo, desde há 10, 12 anos, a vender dívida. Eu até gostava de mostrar um gráfico. Força. É possível, Alex? Sim, sim, sim. Já está aqui, Deixa-me ver coloquei. se eu sei este, exatamente. Sim. Estamos a ver, Rui. Sim? Estás-me a ouvir, Rui? Unidos. Ora, diz isto? Não, se me estavas a ouvir. Sim. Estamos a ver o gráfico, podes avançar. Estás-me a ouvir? Sim, 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 sim. Estava. Pronto, aqui que nós temos vindo a perceber é que eles têm-se vindo a desfazer. Estou a ouvir muito mal. Ok. Desculpa, deve ter sido algum problema da internet. Mas agora, estás-me a ouvir bem? Sim. Pronto, então avançamos. Pronto, o que eu estava até aqui a tentar mostrar é aquilo que tem vindo a acontecer. Eles têm vindo a desfazer-se, a vender dívida estrangeira, nomeadamente a dos Estados Unidos. E é mais pequena, e é exatamente o que tem feito também o Japão. O Japão também tem vindo a vender, ou seja, os dois maiores países detentores de dívida estrangeira, é o Japão e a China, têm vindo a vender dívida dos Estados Unidos. Isto é curioso, numa altura em que se fala muito dos BRICS, que é aquilo que nós temos vindo Sim, vamos falar sobre isso também. a falar. E acho curioso porque poderemos estar sob um novo paradigma, infelizmente, não se calhar pelas boas razões, porque eles também querem tentar, ou seja, modificar, eles querem uma nova ordem mundial. Só que Mas eles antes também de não são avançares assim. para o Desculpa. BRICS, desculpa, Rui, queria-te Sim, perguntar sim. uma questão. E nós falamos muito ao nível da liquidez, que de facto os mercados são muito levados pela liquidez, e aquilo que nós temos a ver é que os Estados Unidos de facto estão a retirar liquidez dos mercados, enquanto que o Japão esteve numa fase de entrada de liquidez nos mercados, e tu achas que a China vai ter que fazer isso ou não? Porque isto acho que é um aspecto muito importante para os restantes mercados. Possivelmente a China poderá ter que injetar liquidez no mercado, porque as grandes empresas, que nós temos que perceber uma coisa, o mercado de trabalho na China é um mercado bastante forte. E estamos a falar de um regime ditatorial em que é muito fechado. Ao ser fechado, nós temos que manter sempre, e é uma coisa que isto é curioso que aconteça, a população tem que ter um mínimo de subsistência. Ou seja, o nível de desemprego não pode. Atenção, estamos a falar de uma Evergrande, como tu falaste há pouco, tem 70 mil empregados. A Country Garden tem 80 mil ou 70 mil também. Ou seja, nós estamos a falar, apesar da população dele ser imensa, estamos a falar. Ou seja, o nível de desemprego lá não pode crescer aos mesmos níveis que senão não consegue. Acaba por começar a ser insustentável,
Porque tudo que seja regimes ditatoriais, se não tiveres um nível de, como é que te explicar? Um nível de satisfação ao nível da população, sim, dificilmente consegues segurar seja o que regime for. E eles, sim. no fundo, também se estão a precaver, porque eles também vão injetar dinheiro na economia por uma outra coisa, porque parece-me que o Ocidente lembrou-se agora que existe determinado tipo de chips que não podem ser produzidos na China. Ou seja, uma parte da tecnologia para produzir era exportada dos Estados Unidos para ser produzida internamente na China. Agora, o que é que Sim. eles estão a tentar fazer? Eles estão a tentar construir eles a própria tecnologia de forma a poderem não estar tão dependentes do Ocidente. Só que isso cria um problema, que é a liquidez. De onde é que vem essa liquidez? E o governo já abriu uma linha de crédito para as empresas que queiram fazer esse desenvolvimento se financiarem a taxas de juros bastante baixas, para, no fundo, é um investimento em CAPEX, como se costuma dizer, para, no fundo, modernizar e criarem novas linhas de produção dos tais chips que existe a guerra entre os Estados Unidos e a China acerca Sim. dessa nova tecnologia. Não Portanto, é nova. A China provavelmente está numa fase inicial de ter a sua própria bolha financeira, porque pronto, não é como os Estados Unidos, nem como a Europa, que eles de facto não têm a dívida que nós temos. Mas se calhar vão ser obrigados a começar a entrar neste círculo vicioso, não é? Uhum. De inflação, depois impressão de dinheiro e constantemente para alimentar a máquina. Isto não pode também depois levar a um eternizar, digamos assim, de uma valorização dos mercados, porque veem sempre o dinheiro fácil a entrar nos mercados, e a gente sabe que a China é uma potência também mundial e pode evidentemente ter um efeito sistémico nos outros países. Talvez. Eu pessoalmente acho que essa liquidez vai acabar por drenar e não há. Penso que os governos desta vez não vão conseguir pôr mão porque o valor da dívida é tão de maneira astronómica que, Uhum. que não vão conseguir. Pelo menos no curto espaço de tempo. A China ainda tem aqui um delay, porque a China teve políticas económicas e teve crescimentos absurdos nos últimos 15 anos. Estamos a falar de Sim, um crescimento verdade. médio na ordem dos 4, 5, 6% ao ano, em termos de PIB. E o que quer dizer é que ele tem muitas reservas acumuladas desse crescimento fruto, ou seja, desse crescimento ao longo dos anos. Ok? Exato. E aí essas gorduras acumuladas poderão não fazer a tal impressão já no imediato. Aquilo que Uhum. nós já vemos no Ocidente é que essas gorduras já não existem. Sim, E eu é acho que verdade. desta vez as pessoas dizem: eu acho que desta vez será diferente neste aspecto. Será diferente porque o valor da dívida é de tal forma incomportável que não é possível, neste momento, continuarmos a imprimir. Porque basta só termos uma noção. As pessoas pensam que o imprimir é bom. Mas se nós formos analisar os salários reais, quanto mais se imprime, mais os salários reais Sim, encolhem. sim, não, isso é mau, isso absolutamente. As pessoas Absolutamente. dizem, isto é bom, deixa continuar a bolha, isto quando estourar, estourou. Ok, mas os salários reais estão a cair. Pronto, basicamente é Sim, por causa sim, disso. sim. Não, e quem pensa assim é porque não tem filhos ou não se preocupa com os seus filhos e com os seus netos e Claro. com Sim, 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 com o sem futuro dúvida. das pessoas, como é óbvio, não é? Claro, Pronto. sem dúvida. Eu acho que isso É. é sempre aquilo que nós devemos tentar preservar e dar-lhes um pouco de literacia financeira para que eles possam pensar pelas próprias cabeças e não estejam constantemente a ouvir ou a ter opiniões um pouco diferente daquilo Sim. da Mas realidade. mas eu infelizmente eu continuo a achar que quem nos lidera não tem essa preocupação, e se tivesse essa preocupação acho que nós não tínhamos chegado ao ponto que chegámos, infelizmente. Por causa que eu continuo a achar que a impressão para eles e a dívida para eles é apenas um número e eles Certo? desde que mantenham os seus cargos e os seus E, benefícios, um e pouco eu lixando compreendo, sinceramente. eu compreendo isso perfeitamente, Alex, mas o problema é Yeah, que ele já está demasiado grande para ser ignorado. É isso que eu estou a tentar explicar. Ao caso, só falei da dívida dos cartões de crédito sim, e dei-te um pequeno exemplo também da dívida dos Estados Unidos. Ou seja, quando tu tens 20% dos teus impostos vão para a dívida, estamos a falar de valores astronómicos. E quanto mais imprimem, mais o dólar se vai desvalorizar. Isso aí ninguém tenha dúvidas nenhumas. E depois, desvalorizando o dólar, nós vamos ter outra crise, que é a crise de uma moeda estável começar em declínio. Foi exatamente. exatamente o que aconteceu com outras moedas no mundo inteiro. Sim, aliás, elas são finitas, por norma, todas as moedas têm um ciclo de vida,
e não são eternas. Sim. Já agora vamos então fazer a passagem, porque falaste na desvalorização do dólar e houve recentemente uma reunião dos BRICS, era muito esperada essa reunião, e já ouvi duas narrativas. A primeira é que a entrada de novos membros é um sinal claro que estão a avançar na sua ideia de tornarem-se cada vez mais poderosos e criar ser um opositor sério ao dólar, porque em cima de tudo é o dólar que está aqui em cima da mesa. Poderemos ter cerca de, se eu não estou enganado, 70, 80% da produção de petróleo ligada aos BRICS, portanto, também a metais preciosos muito, muito dependentes, muito não, eles são os produtores essenciais, os BRICS são os produtores desses mesmos minerais, mas também já ouvi dizer que que foi uma oportunidade desperdiçada esta reunião, porque a verdadeira ameaça estará na criação de uma moeda deles, protegida, digamos assim, pelo ouro. Até porque há muitos bancos centrais que estão a investir muito em ouro exatamente para ter uma certa independência. Qual é a tua opinião de tudo aquilo que aconteceu relativamente aqui a esta reunião dos BRICS e o impacto que poderá ter aqui no futuro, ou se é uma coisa que vai demorar muito tempo? Isto é normalmente, na minha opinião, eles estão a dar os passos, ou seja, primeiro, concordo-se ou não concordo-se, eles estão cá e vão começar a fazer moça. Já tivemos, nós todos, desde 1973, que existe um acordo, que é o acordo do petrodólar, em que as transações com os Emirados Unidos, em relação a tudo que seja compras e vendas de petróleo, são taxadas em dólar. Mas, recentemente, já com a adesão dos BRICS, foi feita uma em rupias, ou seja, na moeda indiana. E isto é um sinal claro daquilo que eles querem fazer, eles querem abanar. Eles criaram, é lógico que se calhar estes não são os interlocutores que deveriam criar a tal nova ordem mundial, ou seja, a alteração. Eles querem criar uma moeda, mas com base e lastro no ouro, ou seja, aquilo que vai acabar por ser, entre aspas, finito, apesar de que aquilo é um recurso natural, o ouro, mas é um recurso que é mais ou menos escasso, não é um recurso que seja, ou seja, tem uma estabilidade no mercado mais ou menos, ou seja, tem um lastro, que não é como aquilo que foi feito em 1975 ou 76 com a abolição da paridade do ouro. Aqui eles querem fazer. É lógico que os intervenientes, como a China, como a Rússia, como eles agora querem fazer a adesão do Irão, Sim. Argentina, Brasil, ou seja, eles para já, ou seja, estes são um bocadinho os patinhos feios dos países mundiais, mas também há aqui um grande problema, e os BRICS disseram isso na reunião e eu achei bastante curioso. A Europa e os Estados Unidos são curiosos, porque quando é para criar alguma coisa eles nunca se entendem, mas quando é para criar sanções todos se unem, ou seja, eles têm, no fundo, têm decisões pela negativa, ou seja, eles só fazem, entre aspas, acordos quando é pela parte negativa. E eles acabam por ter um pouco razão, porque os BRICS podíamos facilmente ser ultrapassados se não tivesse este nível de crescimento, porque nós vamos acabar por ficar dependentes de determinado tipo de nações, que já estamos, que a verdade seja dita, mas que não se pautam, por exemplo, quanto mais não seja pelos direitos humanos. Ou seja, eu não sei até que ponto é que eu acho que isto consiga ir para a frente e ter adesão. É lógico que os países com dificuldades, países com embargos, é fácil para eles tentarem a adesão, porque agora já nem é BRICS, agora é BRICS mais porque foram se juntando mais países. E eles neste momento até já têm um banco, que é o Banco de Desenvolvimento, que até é Dilma Rousseff, que está como presidente do próprio banco, em que aquilo no fundo é para fomentar as transações entre eles. Ou seja, eles estão a dar os passos certos. Agora, tenho alguma dúvida que sejam os intervenientes corretos para alterar seja o que for. Porque, é como digo, nós temos uma Rússia à cabeça e temos uma China à cabeça, não sei até que ponto é que isso poderá mudar, ou a tal criação de uma tal moeda possa criar esse impacto mundial. Agora, numa coisa, tu disseste bem, existe determinado tipo de recursos naturais em que eles têm 70% da produção e eles podem obrigar a pagar, como aconteceu também na Rússia, quando queriam pagar, eles tinham que pagar na moeda que eles diziam. Exato. Exatamente da mesma forma como havia os tais acordos. Eles podem obrigar a que, por exemplo, o petróleo seja comprado em uma determinada tipo de moeda. Pode Isso ser, era um não ataque pode muito ser. grande ao dólar.
Eu acredito que eles no início irão fazer moça, mas poderão não vir a ter o ensejo que deveriam ter pelos intervenientes em si. Porque pronto, toda a gente se percebe perfeitamente que o tipo de partidos, de países que lá estão, não são Sim, exemplos. Não são sim. exemplos e dificilmente vão ter a adesão de um país ocidental em que prima, por exemplo, pela liberdade de expressão, por exemplo. Sim, até porque eles atacar o dólar, isto é um bocadinho um pau de dois bicos, porque muita da dívida que eles também têm a dívida, está em dólar, não é? 70% da dívida mundial é cotada em E dólares. exatamente, portanto, é um bocadinho estranho estar ou então só se eles dizem assim: "Olha, que se lixem todos, não vamos pagar nada", não é? Podem também fazer uma coisa, rasgar assim, Isso, mas acho que era muito isso aí radical, mesmo Isso para aí é eles. demasiado radical, porque a partir daí, a partir do momento em que fizessem isso, mais ninguém pagaria. E aí é que era o Pois, colapso. sim, 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 também acho que era Daí um acho que bocadinho. não fariam isso. Agora, que pode vir a criar moça, eu acredito que venha a criar. Se me vais perguntar se vai ficar escrito nos livros de história, e eu digo que vai ficar escrito nos livros de história, não sei até que ponto é que terá sucesso, mas é mais pelos intervenientes, porque a ideia em si não é má, ou seja, a forma como eles abordam o mercado, ou seja, porque aquilo tem boas intenções. O que é que eles querem? Eles querem fomentar a cooperação entre esses países, a criação de uma moeda e, no fundo, a livre circulação de mercadorias nesses países. É como Isso a não me Europa, parece errado. como a Europa Agora, fez. exatamente. Agora, não me parece, lá está, é que estamos a falar, os intervenientes em si é que vão ter ou não adesão relativamente a isso. Pronto. Sim, No fundo, o BRICS é isso. Só que eles querem fazer um euro com lastro em dólar. Pronto, basicamente com base em dólar, desculpe. Querem criar sim, um euro com base no ouro, com lastro em ouro. Pronto. E não nos podemos sim. esquecer que os Estados Unidos e a China são os maiores detentores de ouro do mundiais. Sim. Isto, há claramente uma agenda por trás dos Ah, bastidores, que é, já que o dólar está a ser utilizado como uma arma, nós também vamos utilizar então a nossa moeda, a futura moeda, e posicionarmos exatamente para equilibrarmos esta luta que existe a nível mundial, porque infelizmente o nosso planeta vive um bocadinho assim, e acho que vai aumentar mais a fratura entre a bipolarização, não é? Nós sim, temos um bocadinho a bipolarização entre o euro-dólar, se calhar vamos passar a ter uma tripolarização possivelmente. euro-dólar, qualquer moeda que eles vão criar também. Certo? Rui, a inflação subiu, ok. Pelos vistos na Europa e nos Estados Unidos também, se não estou enganado, tive um bocadinho de férias, mas parece-me que sim. Tu achas que estamos a ter apenas um bounce, vamos chamar assim um bounce, um ressaltozito, e a tendência será a continuação de queda por parte da inflação, ou chegamos ao ponto em que isto está tão difícil de baixar que vai ser mesmo complicado baixar aqui da zona aqui dos 3%, onde está mais ou menos a inflação? O que é que tu achas? Posso mostrar aqui um gráfico. Pode, sim, Uma coisa senhor. rápida e é mais simples. Já estamos a ver. Este gráfico é para outras coisas, mas também pode ser utilizado. O que é que isto é? Eu quero, eu não quero nada porque eu não mando. Quando digo eu quero, no sentido de Eu percebi. análise. A análise. Eu acho curioso, porque há um efeito que é o efeito de sazonalidade, que é em determinados períodos do ano, nomeadamente período de férias e período de Natal, existe sempre ou uma manutenção ou uma elevação, embora muito tenue, da taxa de inflação. Eu, para me acreditar, entre aspas, para perceber se efetivamente isto é uma subida e tem como base o efeito de sazonalidade, ou seja, temos que perceber efetivamente o que é que se está a passar. Porque se reparares bem, não sei se tens aqui se consegues ver estes quadrados que eu tenho aqui. Sim, sim, consigo, consigo. Pronto, o que é que eu tenho aqui? Estes quadrados que aqui tenho, estes aqui, isto. Isto, estamos a falar tudo em períodos de verão, ok? São Ok. períodos em que sobe lentamente. Não quer dizer que ela sobe e desce, sobe. Isto aqui se calhar não se vê muito bem. Isto não dá. Dá. Ou seja, tem ali pequenos picos. O que eu Sim, sim, quero sim, ver, ou não, é esta continuação ou um pequeno pico e desce. Há ali sempre aquele efeito da sazonalidade. Se reparares bem, estás a ver aqui, olha, este até sim, sim. é de se ver melhor. Ou seja, chega ali, picou, mas desceu. Ok? Exato. Ali picou, exatamente. Picou, mas desceu. Picou, mas desceu. O que é que isso acontece? É sempre em determinado períodos do ano, nomeadamente na altura de junho, julho, agosto.
em que a inflação sobe um bocadinho, mas depois acaba por voltar ao seu local ao seu local normal, ou seja, ao seu percurso. E eu, para ter a certeza que efetivamente a taxa de inflação continua ou não a subir, eu gostava de ver, temos que ver a evolução nos próximos meses. Porque se nós repararmos, isto aqui é curioso, nós já conseguimos o nosso ponto de equilíbrio, é aqui que nós devemos estar. Ou Exato, seja, lembro-me em que a disto. taxa de inflação, em que a taxa de juro é superior à taxa de inflação. Ou seja, nós já estamos neste ponto. O que tu estás Ok. aqui foi este pico aqui que subiu. Mas este Sim, pico sim. aqui, este aqui, peço desculpas, deixa-me puxar para o lado, assim. Este piquinho não quer dizer que não poderemos a cair. Podemos continuar. Ou seja, eu com isto não consigo ter certeza absolutamente de nada. Porque Ok. acho que, lá está, o efeito de sazonalidade. Agora, uma coisa tenho a certeza. Nós vamos continuar com esta taxa de juro acima da taxa de inflação. Sim. Se ela É continuar como a se fosse subir, um esta peso, taxa não é? Como se fosse um peso em cima da inflação exatamente. para ela ir para baixo. Pois, Completamente, porque se reparares desde 2008, isto tem sido uma desgraça. Porque desde 2008, se repararmos, a taxa de juros está quase sempre acima da taxa exatamente. de inflação, só agora é que cruzou. E se olhares em anos transatos, foi sempre ao contrário. Sim. A taxa de juro andou sempre acima da taxa de inflação. Isto Isto, dá-me aquela analogia de a linha laranja é o pai e a mãe a controlar o filho, que é o que está em baixo, e há momentos em que ele fica rebelde e começa a fazer disparates, digamos não, assim. foi a partir de 2008. A partir de 2008, se reparares, foi ao contrário. Foi a Os pais adolescência. deixaram e Isto aqui era pronto. a infância, Exatamente. isto é a adolescência. Pronto, e é isto é que eu acho curioso, e muitas vezes têm falado, mas eles têm tantos. Eu acho que quanto mais indicadores a economia tem, pior decide. Antigamente não havia computadores, não havia nada, estamos a falar na era da pré-história, epá, e eles eram monitorizados. Olha, eles tomavam decisões em períodos, as decisões eram muito mais acertadas. Ou seja, começava a subir, ela subia, ela começava a subir, ela subia. Olha aqui, estamos a falar desde 1900 e troca ao passo, eu já estou a falar aqui em Sim, sim, sim. 1954. Ou Sim, seja, sim, sim. era muito mais fácil. A taxa de inflação, ou os indicadores eram todos errados, e estes dados são todos errados e ninguém sabia o que é que andava a fazer, custa-me a crer. A partir do momento, na era da digitalização, em que está tudo É verdade, nota-se perto de um completamente. clique, sabemos tudo e mais alguma coisa e cometemos estas gafes, estes erros. Pronto, é isto aqui é que me choca. A partir de 2008 para a frente, choca-me, não é questão de chocar, acho que este Sim, tipo sim, mas nota-se, é de evidente esse ponto. irracionalidade não abona nada Os em nossos nosso antepassados, quando digo nossos, não somos nós, não é? isso. Daqueles que estão à frente disto tudo, por este gráfico vê-se que eram mais responsáveis e mais competentes, não é? Certo? Tomavam decisões mais rápidas, E muito talvez mais rápidas. talvez mais sensatos, com mais bom senso também. Eu acho que quanto mais indicadores têm, pior é, sou-te sincero. Pronto, temos a solução. Rui Andrade acaba de dar a solução. Estou a brincar. Acabar com os indicadores todos. Eu não disse isso, eu estou a dizer que Eu sei, muitas estou a vezes, brincar, claro. quanto mais informação temos, pior decidimos. Pois, às Mas vezes, estou se a dizer calhar, que é este o caso. Agora, ou isto faz parte de um plano maior que eu não consigo perceber. Mas também não tenho que perceber tudo. Às vezes, quando tentamos hum, perceber tudo, cada vez percebemos menos. eu acho que não Agora, há é plano. Eu isto acho que que eles neste querem é momento. taxa de inflação abaixo da taxa de juros. Ponto. Enquanto isto Portanto, andar tu aqui, achas que, para terminarmos aqui o tema da inflação, provavelmente, tendo em conta esse gráfico, essa linha laranja está claramente por cima da linha branca, aqui estamos a falar dos Estados Unidos, atenção, 2% acima, dificilmente haverá uma subida das taxas de juros neste momento, como isso possivelmente está. não. Não há essa Possivelmente. necessidade. Se o fizerem, se calhar até A estão a não apertar ser. demasiado, não é? Eu tenho algumas dúvidas que eles vão aumentar a taxa de juros na próxima reunião, mas poderão na reunião de novembro. Por aí e porquê? Eu acredito que eles possam não subir nesta e possam subir na próxima. Se a taxa de inflação continuar a subir. Se ela se mantiver, eu acredito que poderemos eventualmente ter aqui. Deixa-me ver aqui. Poderemos eventualmente fazer isto Sim, durante a próxima reunião não, perdão, e depois, se a taxa de juros continuar a subir, eles sobem. Se sim. continuar, acredito que poderemos estar aqui em taxas de juro até mais 2 anos antes de baixar. Vai depender E, muito da como reage o gráfico da inflação, não é? exatamente.
Pois. E o Aliás, gráfico também eles têm da dito. força de trabalho, que é muito Aliás, importante olhar para o trabalho. Desculpa, não te interrompi, diz-me, não, diz. não, certo, está certo. Aliás, a Christine Lagarde diz exatamente o mesmo, que estão neste momento dependentes dos dados, para agirem, e que vão fazer essa análise. Meu Sem caro, dúvida. não sei se queres falar só mais sobre isso, a inflação, senão mudamos agora para o Não, a nosso inflação é nosso, o teu. basicamente, eu acho que nós deveríamos aguardar, não tomar decisões precipitadas, que muitas Ok, vezes se tomam, e eu acho que nós muitas vezes, lá está, eu aqui não quero dizer que é transitório, eu quero ter a certeza da continuação, porque o efeito de sazonalidade funciona muito nos meses de verão, e basta olhar para os gráficos. Atenção que eu fiz uma pequena análise desde 1996, já tem aqui uma amostra relativamente grande. Ou sim, seja, temos que ter a certeza que nos próximos 2, 3 meses ela continua a subir. Agora, uma coisa nós temos de ter noção. Eu estou a falar esta é a inflação. Mas há a inflação core, que é sem os combustíveis, ou seja, e sem os sim, alimentos processados, essa continua muito alta e não dá sinal de abrandamento. E não está a ter a queda que esta tem. Essa é que para mim é mais importante. Essas, conjugada com o mercado de trabalho, é que podem ter a decisão no efeito das taxas de juros. Se bem que eu penso que elas não serão aumentadas na próxima reunião e só na outra, em função dos dados disponíveis até novembro, é que pode ou não continuar ou não os claro, aumentos. Eu penso que os aumentos não irão passar muito dos ok. 5,5, aos 6 eu acho que não iremos, mas também já não gosto, não quero tirar valores, mas estamos a falar já de uma carga muito pesada. Sim, sim, sem dúvida, com consequências muito danosas para as pessoas. Sim, Meu sim. caro, vamos então falar sobre o teu topo e fundo. O que é que tu escolheste para nos trazer aqui para esta rubrica mensal? O teu topo e o teu fundo. Ora bem. O meu topo acabei agora no Não fundo, faz mal, acabei não agora faz mal. por falar, porque o meu topo, no fundo, eu queria salientar, acho que era um bocadinho a base da taxa de juros, aquilo que nós temos andado a fazer. Eh, mas pronto, podemos arranjar aqui outro topo no instante, que é isto que Não, nós temos. tudo bem. Isto é dinâmico, é por isso que eu gosto disto. E vamos falando e vamos vendo. Estás a ver este gráfico? Estou. Pronto. Este gráfico aqui são as tais yields que eu falei no início, que são as junk bonds, que no fundo, epá, isto é um topo. O que é isto é o topo? Bem no fundo, ratificar aquilo que nós tínhamos dito anteriormente, que é, enquanto não houver estes picos no mercado, para o mercado cair, o mercado vai continuar a subir. Só me acredito, porque se reparares, estamos a falar, apesar dela ter subido, estamos a falar de um valor sempre muito baixo, em crash. Ou seja, estás a reparar, aqui 2001, aqui, Certo. eu acho que os mercados ainda estão relativamente tranquilos, ou seja, acho que nós, a nível de mercados, ou seja, a nível de investimento, acho que nós podemos continuar relativamente tranquilos. É lógico que as pessoas dizem, tu és bear e apontas muitos dados negativos da economia. E continuo a dizer e continuo perfeitamente consciente daquilo que digo e subscrevo e não mudei a minha opinião. O que eu acho é que os mercados continuam, quando têm aquelas oscilações que tiveram no ano passado, elas estão a cair pelos motivos errados, ou é porque saiu uma notícia. Agora, efetivamente, aquilo que manda no mercado, que são os investidores, ou seja, é um mercado de obrigações e é um mercado das bonds, que é um mercado onde existe, onde praticamente é tudo decidido, que depois traspassa para o outro lado, nós vemos que o mercado ainda não teve medo, ou seja, não tem, nota-se que não existe, a volatilidade é mínima, desde maio, se reparares, andamos sempre aqui nisto, pica, Certo. mas ainda não existe, ou seja, os preços não estão relativamente baixos, e acho que vamos continuar, vai continuar por aqui, não acho que vamos ter, já temos aqui o VIX também, que é a mesma coisa, se nós repararmos bem, não sei se isto vai dar, é aqui. Isto é o índice de volatilidade dos mercados. Espera aí, deixa-me só tirar este aqui. O que é que isto nos quer dizer? O que é isto? Não sei. Não sei. O que é que isto nos quer dizer? Uma coisa muito simples. A volatilidade está em mínimos históricos. Aí é tal como a cripto também. Ou seja, apesar de ela tem volatilidade, mas isto relaciona-se inverso. Isto, quando se compra VIX, as pessoas querem comprar proteção face a um determinado ativo no mercado. Se parares bem, em alturas de crise, ela tem estes picos astronómicos. E agora não, o que nós estamos aqui a ver é queda, exatamente como surgiu aqui em 2017.
E continua a descer, e continua a descer de graus. Portanto, enquanto isto não subir, e este gráfico também não, eu acho que os investidores podem estar perfeitamente tranquilos. Isto para mim é um topo. Porquê é que é um topo? Porque isto não vai durar para sempre. Por tudo aquilo que nós dissemos anteriormente. Portanto, Certo. É cíclico também. basicamente, E a nível de fundo, o que é que tu tens para nós? fundo, trago duas coisas. E eu queria falar um bocadinho hoje de... Nós estamos um pouco acusados, ou eu sou acusado, tu não és acusado de nada, tu és um lindo menino. Oh, então, muito obrigado. Eu sou muitas vezes acusado, só olhar lá para fora. Só olho lá para fora, só olho lá para fora, só olho lá para fora e esqueço-me do nosso pequeno Portugal. Primeiro, vou colocar aqui Não, só... isso não é verdade. Atenção que na última vez nós falámos de Portugal. A última vez que estivemos aqui. Sem dúvida. Ora bem, vamos para aqui. É isto que eu quero mostrar. Isto aqui, o que é que eu vou mostrar Portugal em 4 gráficos. Eu acho que isto é que nos deve preocupar. Deixa eu ver se isto abre. Abre, sim, senhor. Esta taxa de juros, é a taxa de juros na Europa, pronto, não é nada de extraordinário. Nós vemos aqui o pico que ela teve. Certo. Mas agora, isto, o aumento da taxa de juros, a taxa de juros a subir, os gastos do consumidor a continuarem a subir. Fogo, ainda está assim. Ok? Ok. O crédito ao consumo, atenção que estamos a falar, isto é 2008, caiu até mais ou menos 2017, continua a subir. E a taxa de poupança dos portugueses. Hoje, por acaso, chamaram a atenção, hoje e disseram, Rui, a taxa de poupança dos investidores, dos portugueses, pode estar a baixar por 2 razões. Primeira razão, parte das poupanças podem ter sido, ou podem estar a ser investidas no mercado. E eu pergunto, qual mercado? No mercado imobiliário, com os preços que está? Não sei, talvez. No mercado de ações? Pode ter saído para o mercado de dívida pública, por exemplo, para os certificados de aforro? Pode. Ou para abater, também me deram essa solução, para abater o parte do crédito de habitação. Ok. E eu digo assim, faz sentido. E tem uma razão de ser esta queda. Mas vamos voltar um pouco atrás. Não estará aí para aqui? Para o crédito? Não poderá estar para aqui, para os gastos do consumidor? É que isto também importa conjugar tudo, ou seja, sair de um lado porque está a ser gasto. Ok? Pronto. E isto aqui acho que é importante nós olharmos para estes gráficos e para percebermos efetivamente aquilo que nós estamos a viver no dia a dia. Além disto, eu quero ressaltar nos dados que saíram esta semana: 16% do nosso PIB, do PIB português, que são 40 mil milhões de euros, vem do turismo. E o que é que está a acontecer com o turismo? Ou seja, nós... Espera aí, desculpa. Deixa-me chegar ao segundo post. Eu fui um bocado preguiçoso, já tinha posto aqui. O que é que nós temos aqui? As dormidas na hotelaria têm vindo a descer desde março, ou seja, começaram a crescer pela primeira vez desde março. Em março de 2021 foi quando nós tivemos aquele problema do Covid, não é? E a partir daí foi sempre a subir, porque aquilo foi um crash de tal maneira, em março, abril, maio, junho, qualquer coisa que aparecesse à frente, porque aquilo passou praticamente para zero. Foi expulsar as pessoas, fechar os hotéis, dar apoio, ficar toda a gente em casa. Ou seja, tudo a partir daí foi sempre a subir. Em julho deste ano, as coisas inverteram. Ou seja, começou a cair. Começou a cair por 2 ou 3 razões. Primeiro, as pessoas apontam que é o aumento dos preços e parte da queda que apareceu no mercado de turismo vem do consumo português. Ou seja, há um aumento dos portugueses a ir para fora de 6%, que se faz refletir no consumo do mercado interno. E os mercados como o mercado norte-americano e o canadiano continuam a ser os mercados fortes. O mercado inglês caiu novamente, que é isto que eu tenho aqui. Pronto, e é isto que é importante, ou seja, as dormidas residentes nacionais, ou seja, eu até coloquei, estão os portugueses preferem o exterior ou os preços estão incomportáveis para as nossas carteiras, e continuamos a ver as quedas. As taxas líquidas de ocupação, tanto de uma forma como de outra, começaram a cair. As dormidas dos Açores e Madeira decrescem. O único que cresceu, curiosamente, foi no Norte. Eu, por acaso, não pus aqui, que é para não me acusarem de
Acho que aqui Bairrismo. bairrismo, exatamente. Mas acho que aqui mostra julho de 2022, janeiro, exatamente, não tem aqui não, por acaso não tem. Tem 534, está aqui 3,5%. Aumenta o 3,5%, 7,5%, 8,1% e 27%. Ou seja, foi um dos únicos que acabou por não cair, face aos anteriores. E depois tens aqui os mercados, ou seja, o que é feito o nosso turismo em Portugal e os países que aumentaram, diminuíram face à variação homóloga face a julho de 2023 e acumulado, e tu vês aqui a Finlândia a cair, a Bélgica a cair, os Países Baixos a cair, e quem é que está a aumentar? Reino Unido, Alemanha, Espanha, mas aqui nem tens, por acaso aqui nem tens português, e temos aqui uma subida estreptofónica Jesus, Canadá. Eu acho que nós devemos olhar para isto com muito cuidado. Todos os empresários que estão no setor do turismo e o próprio Estado, nós estamos a falar 16% do PIB, não é 5, nem 4, nem 3, é 16. Estamos a falar de 40, uma indústria que movimenta 40 mil, que representa em emprego e em valor 40 mil milhões. Eu acho que nós devíamos ter um pouco de atenção em relação a estes números, pronto, basicamente tudo. Sim. Podes tirar. Ok. Pronto, meu caro. Temos então um fundo que é praticamente a economia. O dinheiro que. Estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir? Estou. Sim. Pronto. Basicamente, o dinheiro que nós temos no banco é um fundo, né? Está claramente em fundo. E o turismo não deixa de ser curioso. É um topo nosso, mas também é uma preocupação. Porque se o turismo de facto começa a cair, vai ser muito complicado. Por isso é que eu achei curioso também começar a colocar alguns dados. Ou seja, mais à medida que vão saindo e comentando, e pelo menos as pessoas terem um bocadinho de noção o que é que está a acontecer, o que é que aumentou, o que é que não aumentou. Eu acho isto interessante e vou fazendo isto de vez em quando no Twitter, que é para as pessoas também despertar um pouco a curiosidade, porque estamos a falar de setores vitais para a economia portuguesa. Há muitos empresários. E porquê é que isto surgiu? Surgiu um bocadinho por causa do pacote mais habitação, porque eles não querem dar mais licenças da AEL e não sei o quê. E quer queiramos, quer não, quem traz dinheiro para a economia são os empresários, não é o Estado. O Estado não faz nada. O Estado, pura e simplesmente, regula. Sim. Ou deveria regular. Não deveria intervir no mercado. O problema é quando começa a intervir. Já sei que vou ser acusado as pessoas acusam muitas vezes, mas o Estado tem que intervir. Não, o Estado tem que intervir nos setores sociais, em que existe uma população, ou até no setor dos transportes, que muita coisa acontece, no interior. Há muitas empresas que não são rentáveis, logo não querem ter transportes públicos em determinado tipo de zona. Ok, o Estado vai lá. Sim. E acho que este tipo ou seja, o papel do Estado deveria ser menos intervencionista, mais intervencionista no setor social. E tudo o resto, deixar a economia autorregular-se. Fazer um pacto de estabilidade e crescimento e fazer este pacto. Que fosse PS, PSD, Chega, o CDS, o que quisessem. Mas que deixassem os impostos no mínimo a 15 anos, que era para trazer investimento estrangeiro. Sim, foi no fundo, nós estamos a viver esse movimento estrangeiro. Pronto, é algo isto. Já... E parte dele vem do turismo. É isto que as pessoas têm que perceber. É algo que tu já e não podemos matar a nossa galinha, uma das nossas galinhas. Sim, sem dúvida. É algo que já defendeste aqui no passado, um acordo transversal entre diferentes partidos, a bem da economia, e eu subscrevo por baixo também, meu caro. Olha, ultrapassámos um pouco o nosso tempo, mas também nós não tivemos episódio no mês passado, portanto eu queria também dar mais tempo, porque havia coisas aqui muito importantes para falar. Rui, mais uma vez, muito obrigado. Se tudo correr bem, vemos no próximo mês, certo? Obrigado. Para novo Topo e Fundo, ok? Muito obrigado. Boa semana. Todos vocês que estão aí em casa, muito obrigado por estarem aqui. Beijinhos e abraços e até uma próxima.